São 350 milhões de pessoas enfrentando esse problema agora. Sobre o que nós estamos falando? Estamos falando sobre a depressão. A depressão é um fenômeno muito complexo e heterogêneo. Por quê? Porque ela afeta o espírito da pessoa, ela afeta a alma, ela afeta as emoções da pessoa e afeta o corpo. Conforme eu prometi nessa série, eu queria fazer agora a abordagem das causas. Por que nós ficamos deprimidos? Por que pessoas ficam deprimidas? E eu gostaria de começar com as causas fisiológicas, que tem a ver com o soma. Soma é a palavra no grego para corpo. Como é que o nosso organismo humano afeta todo o nosso humor? Ou como é que a depressão afeta o nosso corpo? Provavelmente você já deve ter ouvido, por exemplo, da palavra psicossomático ou sintomas psicossomáticos. Isso significa algo que está alterando o nosso humor, afetando o nosso corpo. O nosso corpo tem muito a ver, com a situação quando nós enfrentamos uma depressão. Então eu gostaria de fazer essa abordagem. Meu nome é Antenor Gonçalves. Eu fico muito contente que você está aí nos acompanhando e se isso tiver alguma coisa a ver com você, com os seus dias ou com talvez aquilo que você esteja enfrentando hoje, que você faça um ótimo proveito e que você possa compartilhar isso também com alguém que você conhece que iria ser beneficiado por isso. O que é depressão? Qual é a causa da depressão? Quando você está lá embaixo, a vida está desanimada, você perde o ânimo, quer dizer, o humor seu está alterado, você não tem muita perspectiva de vida, acha que não tem mais razão para viver, e algumas pessoas em situação severa, caso extremo, começam a contemplar, a pensar inclusive no suicídio. Pode ser que a causa seja uma questão física, viu? E assim, questão física pode ser muito simples, eu fico aqui pensando, pode ser que você esteja com fome, que você não tenha se alimentado bem, pode ser. Pode ser que seja sono, você não esteja dormindo bem, alguma coisa está te incomodando, talvez um estresse, uma coisa que não está dando certo na sua vida, uma viagem que você planejou, um plano que você tinha, um relacionamento que acabou, e assim por diante, e você perdeu o sono. Então, a falta de sono leva muitas pessoas ao estresse. Uma alimentação que não for equilibrada, por exemplo, também leva a pessoa a se sentir deprimida. Fatores genéticos também. Se você teve um pai, uma mãe que foram depressivos, ou um ou outro talvez tenha sido depressivo, isso também pode, pelo menos por associação, você viu aquilo como reação deles em momentos difíceis e você assimila aquilo desde criança, assim, não é que você esteja destinado ou, fadado ou por fatalismo você vai ter que enfrentar o mesmo tipo de problema, mas você viu aquilo como uma reação até social, enfrentando alguns problemas na vida deles e você assimila aquilo. Podem ser vários fatores. Nós sabemos uma coisa, que o nosso cérebro ele é composto por células chamadas neurônios e elas se comunicam. Quando elas deixam de se comunicar, o nosso nível, por exemplo, de dopamina, de serotonina, noradrenalina dentro do nosso cérebro, o nível desses neurotransmissores, dessas substâncias, são afetados. Eu gosto de usar a ilustração, por exemplo, quando você vê um avião passando, sobrevoando você pensa que não, mas aquele avião está obedecendo uma via aérea, uma rota, não é o que dá na cabeça do piloto. Vamos pegar esse caminho aqui, isso aqui é um atalho, vai ser mais fácil chegar lá. Não, ele sai com, já uma rota estabelecida. O nosso cérebro é assim, à medida que a gente vai crescendo, você vê lá a criancinha pequenininha, ela está em formação, o cérebro formando, os neurônios sendo desenvolvidos, aprendendo a se comunicar, para ela aprender a fazer as tarefas do dia a dia, como pegar um copo, como comer sozinho, como andar, como falar e assim por diante. O nosso cérebro cria essas vias de comunicação entre os neurônios. Quando você está deprimido, talvez porque os níveis aí de serotonina, dopamina, noradrenalina estejam baixos, essas vias elas ficam
bloqueadas, e é onde há, então, alteração de humor e assim por diante. O que acontece é que a sua cognição fica alterada, quer dizer, a sua percepção das coisas. De repente, é tudo negativo. Você coloca aqueles olhos, aqueles óculos, melhor, daquela visão, perspectiva. Está tudo ruim, está tudo cinzento, e você perde a motivação, altera o apetite, o humor, a libido, a sua energia de fazer as coisas, inclusive o desejo, a vontade, né? Para algumas pessoas, até de levantar de manhã, tomar um banho, trocar de roupa, se preparar, enfrentar o dia. O seu sono é alterado, a reação do seu estresse também, o nível de cortisol, outros níveis de certos hormônios no seu corpo também, e aí você se sente deprimido. Então pode ser que seja uma coisa, assim, sintomaticamente falando, fisiológica, né? O seu corpo. E aí, então um conselho que eu daria para você, quando alguém fala para mim que está deprimido, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: procure um médico, e peça para o médico fazer algumas medições, alguns exames para estabelecer, para ver como é que está o nível do seu cortisol, como é que está o nível da sua serotonina, dopamina, tem alguma coisa orgânica errada com você, porque pode ser que seja uma coisa assim, que com um tratamento, e por isso que eu digo, não deixe de lado, né, a opção de procurar um psiquiatra, um neurologista, porque hoje, e obviamente Deus permitiu isso, que homens inteligentes e capazes fizessem descobertas e com o remédio, com, né, a capacidade que eles têm de ajudar pessoas que se sentem assim para baixo. E você pode ser grandemente beneficiado com isso. Por exemplo, se eu tiver uma dor de cabeça intensa, se eu tiver uma dor no estômago, ou que seja em qualquer outra parte do meu corpo, eu vou procurar uma solução para isso. E se necessário for, tomar um remédio, tomar um analgésico, tomar um antibiótico. Então, por que não procurar essa via também? Não é mesmo? Porque pode ser que a primeira causa seja algo fisiológico, né, tem a ver com o seu corpo. Então, busque ajuda, né, e resolva isso. E não sofra eternamente com esse problema.